Deus não se esqueceu de você. Eu sei, você pode estar pensando que sim, mas eu quero hoje te dizer aqui, em nome de Jesus, que Ele não se esqueceu de você. Ele lembra de cada uma das promessas que liberou sobre a sua vida e todas elas irão se cumprir em nome de Jesus. E eu quero te mostrar isso na palavra, o que Deus está querendo falar com a gente hoje, no 9º dia do nosso propósito de 21 dias. Como eu sempre digo, nenhum vídeo aqui cai à toa para você. Se apareceu esse vídeo aqui primeiro para você, o 9º vídeo, assiste ele até o final e depois clica nos links que estão aqui na descrição para assistir os outros dias do propósito. O Senhor, Ele trabalha com cada filho de um jeito diferente e Ele quer começar em você falando disso aqui. Ele quer renovar a sua fé. Ele quer mostrar para você que as promessas estão de pé e que elas vão acontecer. Eu quero que você abra a sua Bíblia em 1 Samuel. Eu fiz algumas anotações aqui que eu quero trazer para você, mas a gente vai ler alguns trechos dessa história, porque como eu sempre digo, a palavra do Senhor é riquíssima e ela nunca volta vazia. Todas as respostas para suas perguntas estão aqui e você tem acesso. Então vamos lá. Em 1 Samuel conta a história do nascimento de Samuel. Aqui vai começar a contar a história de Eucana. Eucana, ele tinha 2 esposas, que era Ana e Penina. Penina tinha filhos, Ana não. Deus tinha fechado a madre de Ana. Isso está escrito aqui na palavra. Deus tinha fechado a madre de Ana e Ana sofria muito com isso, porque ela queria muito ser mãe. Por mais que Eucana amasse muito aqui Ana, isso não supria aquilo que Ana sentia. E Penina, ela sabia, né, do que Ana estava passando e irritava Ana dia após dia, ano após ano. Começava a irritar, começava a falar coisas ali, debochar de Ana, porque Ana não tinha filhos. E Eucana, vendo todo o sofrimento, porque Ana, ela chegou a ficar sem comer, ela ficou apática, digamos que ela entrou em uma depressão. Eucana, vendo isso, ele ia para a cidade de Siló para ofertar a Deus, né, fazer as ofertas dele a Deus. E dessas idas até lá, ele fez a sua oferta e ele oferecia em dobro para Ana. Tá escrito aqui na palavra a partir do versículo 5, ó. No 4 diz assim, ó: no dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana, ele dava uma porção dupla, porque a amava, e apesar de que o Senhor a tinha deixado estéril. Então aqui a gente já consegue ver a mão do Senhor até no que, aos olhos de Ana, era ruim. O fato dela ser estéril. Deus tinha fechado a madre dela. Foi o Senhor que fez isso. E aí, no versículo 6 diz assim, ó: e porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava, e ela chorava e não comia. Então a gente via aqui que realmente isso acontecia. E Eucana, por amar Ana, ele perguntava sempre assim: Ana, por que você está chorando? Por que você não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor do que 10 filhos para você? Ele tentava suprir esse lugar. Por mais que ele amasse Ana, por mais que ele desse porção dobrada, isso não supria aquilo que Ana queria. A gente vai falar mais sobre isso, a gente vai se aprofundar. E certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. Ela estava com a alma amargurada. Quantos de nós, no momento de espera daquela promessa, no momento de espera, a gente não fica com a alma assim, não é verdade? Quantos de nós entramos em um lugar de tristeza profunda, assim como Ana? Talvez isso esteja acontecendo com você também. Talvez você esteja entrando nesse lugar de tristeza profunda, nesse momento de espera. E olha só, hoje eu tenho certeza que em nome de Jesus você vai sair desse lugar. E aí, Ana se levantou, né? E com a alma amargurada, chorou muito, orou ao Senhor e fez um voto dizendo, ela fez um voto: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas ele não ouvia a voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada. Ele disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher angustiada.
não bebi vinho, nem bebi fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva, uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Em outras traduções, fala que é grande aflição e ansiedade. Ele respondeu: vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela disse: espero que sejas benevolente para com tua serva. Então ela seguiu o seu caminho, comeu, e seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram o Senhor. Então voltaram para casa, em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim Ana engravidou, e no devido tempo deu à luz um filho, e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: eu o pedi ao Senhor. Eu vou parar aqui nesse trecho, e eu quero já falar sobre algumas anotações, o que Deus pulsou no meu coração. Eu quero que você preste bastante atenção aqui. Quando nós entendemos que Deus tinha permitido que a madre de Ana não gerasse, a gente percebe que o Senhor está aqui desde o começo da história. Deus, ele não apareceu só no final para resolver um problema. Deus estava presente durante o período de espera da Ana. E Deus está presente aí durante o seu período de espera. Se ele está te fazendo esperar, existe um motivo. Ana, ela só conseguia enxergar o problema. Ela só conseguia enxergar ali que ela estava estéril. Mas quando a gente lê a história completa, a gente entende que Samuel, ele não seria simplesmente um filho. Ele teria um papel decisivo na história de Israel. E nessa história, a gente viu que Penina, ela tinha justamente aquilo que Ana estava esperando. Penina, ela tinha filhos. E o texto diz que ela provocava Ana o tempo inteiro. E isso acontecia ano após ano. Então você imagina a dor de Ana. Ana, ela já sofria por não conseguir engravidar. E ainda tinha alguém dentro da sua própria casa que ficava provocando e irritando ela o tempo todo, colocando o dedo nessa ferida. Eu quero te trazer uma chave aqui muito poderosa. Porque isso geralmente acontece no momento de espera. No momento de espera, a gente costuma se comparar. E a nossa comparação, ela começa a doer justamente porque ela acontece na área em que nós estamos esperando ainda. Pode ser que você esteja começando a se comparar. Pode ser que você esteja começando, ao invés de manter os olhos fixos na promessa, fixos em Deus, fixos em Cristo, você começa a olhar para o lado e ver algumas pessoas vivendo aquilo que você está esperando, vivendo a promessa que Deus liberou sobre você. Pode ser que você esteja orando por uma família e vendo pessoas construindo família. Pode ser que você esteja orando por uma casa própria e vendo pessoas conquistarem a sua casa própria. Pode ser que você esteja orando pelo seu ministério e esteja vendo pessoas indo, né? Fazendo o ID. Então pode ser que você veja pessoas vivendo aquilo que você tanto espera, aquilo que você tanto quer. E o problema disso é que, às vezes, quando você tira os olhos do Senhor, quando nós costumamos tirar os olhos do alvo, a gente começa a pensar que Deus se esqueceu da gente. Por exemplo, o problema lá com a Ana é que ela poderia ter olhado para isso, olhado para Penina e ter concluído exatamente o que eu falei aqui. Deus se esqueceu de mim. Ele lembra de Penina, Penina tem um filho atrás do outro e eu continuo aqui sem nenhum filho. Só que Penina não conhecia o final da história de Ana. E você não conhece o final da sua história. Você não conhece aquilo que Deus vai fazer por você. Você não conhece aquilo que o Senhor já está movendo, já está fazendo. Seus olhos não viram, os ouvidos ainda não ouviram aquilo que o Senhor tem preparado para você. Você não tem noção, assim como Penina não tinha noção do que Ana ia gerar. Penina não tinha noção disso. Por isso que Penina irritava Ana. Por isso que Penina tirava sarro de Ana. Ela não tinha noção do que Deus ia fazer na vida dela. Eu estou dizendo hoje, em nome de Jesus, você não tem noção daquilo que será feito na sua vida. Você não tem noção. Será além do que os seus olhos podem ver. Deus não se esqueceu de você, assim como ele não se esqueceu de Ana. Por mais que apareçam pessoas, tropeços no caminho, pessoas rindo da sua cara, às vezes porque você está começando a fazer aquilo que Deus te pediu para fazer, tirando sarro, entenda. As pessoas, elas podem até tirar sarro de você no começo, mas depois, quando as coisas começarem a acontecer, elas vão perguntar como você fez. E no final, elas vão querer fazer aquilo que você está fazendo. Escute o que eu estou dizendo aqui. Assim como aconteceu na história de Ana. E aqui diz que Eucana amava Ana.
E ele não conseguia, mesmo assim, preencher essa ausência. Ele não conseguia. Por mais que ele amava Ana, dava uma porção dobrada, igual está escrito aqui na palavra, ele não preenchia esse lugar. Ele não compreendia completamente a dor que Ana sentia. E olha, existem vazios que nenhuma pessoa vai conseguir resolver por nós. Às vezes, nós tentamos fazer alguém preencher aquilo, aquele vazio, aquele lugar, ou alguma coisa preencher aquele vazio e aquele lugar, ao invés da gente levar ao Senhor. Existem coisas que a gente precisa levar para Deus. Ana, ela tinha o amor do marido, mas ainda existia uma dor dentro dela. E o ponto de virada da história de Ana acontece quando ela transforma essa dor em oração. E para mim é uma das partes mais lindas dessa história. A palavra diz que ela se colocou aos pés do Senhor, de alma mesmo, de espírito, ela orou e ela chorou abundantemente. A gente consegue observar que a Ana, ela não fingiu aqui estar bem, ela não preparou ali uma oração linda, uma oração bonita, organizada. Ela chegou quebrantada, ela chegou com o coração quebrantado diante do Senhor. Isso mostra pra gente que a oração, ela não é performance. Ana, ela apresenta a Deus aquilo que existe exatamente dentro dela naquele momento. E depois acontece algo ainda mais interessante. Eli, ele observa, vê Ana orando ali, mas acha que ela está bêbada porque ela está mexendo os lábios, mas não está saindo a voz dela. E aí ela responde para ele o seguinte: tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Isso aqui é lindo. Derramei a minha alma perante ao Senhor. Você tem feito isso? Derramado a tua alma perante o Senhor? Ela não disse que só pediu uma coisa para Deus. Ela disse: coloquei diante de Deus tudo aquilo que estava dentro de mim. E é isso que o Senhor quer de nós. Uma oração verdadeira, uma oração sincera, um coração quebrantado. Chegar aos pés dele e entregar a nossa angústia, aquilo que está dentro de nós. Não é performance, não é oração bonita. É simplesmente um coração quebrantado diante do Senhor. É isso que Ele quer de você. É isso que Ele quer de você hoje. Se coloque aos pés do Senhor de maneira em que o seu coração esteja quebrantado, assim como Ana fez. E Ana, nessa oração, ela pede Samuel, mas ela faz uma coisa aqui que eu quero que você entenda de uma vez por todas. Ela também entrega Samuel. E aqui é uma chave enorme desse capítulo. A Ana, ela diz o seguinte para Deus: Senhor, se me deres um filho, eu o entregarei a ti. E isso muda completamente a oração. No começo, a gente consegue enxergar uma mulher desesperada querendo um filho. Só que a oração de Ana, ela começa a tocar algo maior. Ana, ela queria um filho, mas Israel precisava de um profeta. Você não tem noção do que você está gerando. Você não tem noção do que Deus está gerando em você. Ana não tinha noção. Às vezes a gente está pedindo algo pensando apenas na nossa necessidade. Enquanto Deus, ele enxerga um propósito muito maior relacionado àquilo. Ana, ela enxergava o seu ventre. Deus, ele enxergava gerações. Presta atenção, você não tem noção do que Deus está gerando aí em você. Você não tem noção. E existe algo que acontece antes da Ana engravidar. E essa parte aqui é extraordinária, porque a Bíblia diz o seguinte, que depois da oração e da conversa que ela tem com Eli, diz assim, ó: assim a mulher se foi no seu caminho, comeu, e o seu semblante já não era mais triste. Eu quero que você entenda a ordem aqui, ó. A Ana ela orou, ela entregou, depois ela saiu, e depois ela voltou a comer. O semblante dela mudou e ela ainda não estava grávida. O milagre ainda não tinha acontecido. Só que uma coisa já tinha mudado dentro da Ana. Antes de mudar tudo ao redor dela, algo dentro dela mudou primeiro. E aqui tem uma outra chave que eu quero te entregar. E é o que a palavra diz. Antes mesmo de viver aquele milagre, Ana, ela já estava vivendo como se aquele milagre já fosse real. Deus estava começando a se mover ali, era algo que ela confiou, ela percebeu. Antes de movimento, na verdade, antes dela perceber o movimento de Deus, ela confiou. A maneira que essa confiança, gente, essa confiança é fé. O Senhor vê você, Ele te enxerga, Ele não esqueceu de você. Assim como eu tinha preparado para Ana não apenas um filho, eu tinha preparado um profeta para Israel que ia nascer do ventre de Ana. Você não tem noção do que o Senhor tem para você. O Senhor está dizendo hoje, começa a olhar para mim, eu sou o alvo. Começa a olhar para aquilo que eu tenho para você. Começa a olhar para mim, os olhos fixos em mim. A gente pode perceber aqui que a circunstância, depois que Ana fez tudo aquilo, ainda era a mesma. Mas algo dentro de Ana tinha mudado. E hoje o Senhor está mudando algo dentro de você. Ele está mudando agora, dentro de você. Assim como fez com Ana.
A partir de agora, você vai agir assim como está escrito aqui na palavra. E aí vem uma frase que é maravilhosa, que diz assim, ó, o Senhor se lembrou dela. Quando a Bíblia ela fala que Deus se lembrou, isso não significa que Deus havia esquecido de Ana e de repente aí ele passou e falou, nossa, a Ana, lembrei dela. Nessa parte da linguagem bíblica, né, essa ideia de Deus se lembrou, frequentemente aponta que Deus, ele começou a agir em favor de alguém segundo a sua aliança e o seu propósito. E aí Samuel nasce. E Ana dá a ele o nome relacionado ao fato dela tê-lo pedido ao Senhor. E ela cumpre aquilo que ela prometeu. Lembra que Ana fez um voto? E ela começa a cumprir aquilo que ela prometeu. E essa aqui é uma das maiores provas de transformação da Ana do começo, que era muito emocional, para Ana do final ali, quando ela tem o Samuel. Depois que ela esperou tanto por Samuel, ela poderia chegar para Deus e falar assim, Deus, eu sei que você vai entender, eu quero ficar com ele, eu quero ficar com meu filho. Mas ela não fez isso. Quando Samuel ele foi desmamado, e ela simplesmente fez aquilo que ela prometeu. Ela levou Samuel para servir ao Senhor. Ela termina dizendo o seguinte, por este menino orava eu, pelo que também ao Senhor eu o entreguei. E isso revela algo muito profundo aqui. Algo que eu já tenho falado em outros vídeos também, que Deus já tem tocado muito ao nosso coração sobre isso. A Ana, ela desejava Samuel, mas ela não fez de Samuel um ídolo do seu coração. Será que você não está fazendo dessa promessa um ídolo no seu coração? Será que essa promessa ela não tem chegado ainda para você porque ela tomou o trono, o altar do seu coração? Um espaço que só o Senhor pode ocupar? Porque Ana, ela desejava Samuel, mas ela não fez Samuel o Deus dela. Como eu disse, ela recebeu a bênção, mas ela não transformou a bênção em ídolo. E nós precisamos tomar muito cuidado com isso, porque às vezes a gente fica tão focado naqueles objetivos, naquelas metas, na promessa, e isso realmente se torna um ídolo no nosso coração. Então a gente vê aqui que a espera de Ana não era necessariamente uma evidência da ausência de Deus. Deus estava construindo uma história muito maior do que a Ana conseguia enxergar. E existe uma sequência muito linda aqui. Eu quero que você até anote agora. Pegue seu caderninho, a sua caneta para você fazer a anotação. A sequência desse capítulo, aquilo que foi acontecendo, foi da seguinte maneira. Primeiro, a dor. Ana sentia a dor de não ter um filho, passava por várias coisas ali dentro da casa, Penina, né, ficava ali provocando ela. Então veio a dor, depois a provocação, aí veio a oração, depois veio a entrega, veio paz, resposta e o propósito. E hoje eu quero que você leve a Deus tudo aquilo que está ferindo você. Derrame a sua alma diante do Senhor. Entregue também o resultado. Eu quero que você confie mesmo sem enxergar a resposta. E não permita que a demora faça você concluir que Deus abandonou a sua história, porque Ele não abandonou. Ele está com você. Ele te vê, Ele te enxerga. Ele não se esqueceu de você. Hoje é isso que Deus está falando fortemente ao nosso coração. Filho, filha, eu não me esqueci de você, eu não esqueci das promessas. Você não tem noção do que eu vou fazer. Vocês não conseguem ver, vocês não conseguem perceber ainda. Mas estou fazendo algo novo e é maior do que você pode enxergar. Se esse vídeo falou fortemente ao seu coração, eu quero que você deixe seu like, clique no botão de hypar, se inscreve no canal, ativa o sininho, que compartilhe esse vídeo com mais pessoas, deixe seu comentário aqui também. Tudo isso faz com que o YouTube entenda que nosso conteúdo é relevante e leve esse vídeo para mais pessoas, para que o evangelho seja espalhado, para que a palavra de Deus seja espalhada. E eu espero de verdade que você comece agora já a glorificar. Glorifica, abre a tua boca para glorificar. Tire agora essas lágrimas do teu rosto e comece a dar glórias ao Senhor, porque já está acontecendo. Viva como se já fosse, porque na verdade já é. Até o próximo vídeo.